Pronto, já estamos gravando. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, como é que foram de férias? Como é que foi esse retorno? Alguns de vocês já me viram esses dias, alguns de vocês já estiveram comigo na segunda-feira. Né? Espero que vocês tenham gostado, que não tenham se assustado muito da aula da segunda. Tá bom? Então, hoje, que bom que vocês estão bem. Tá? Eu tô bem também, graças a Deus. É porque eu fiquei na dúvida com as questões dos horários, para quem que eu tinha dado aula ou não. Se eu não me engano, vocês, a gente não teve aula porque eu estava na casa da minha mãe e ia pegar o voo, não foi isso? E aí eu fiquei na dúvida, assim, com quem eu dei aula, com quem eu não dei aula. Tá? É... Então a gente vai começar agora, tá? E eu quero então passar para vocês um resumo geral de como é que vai funcionar. A gente já está um pouquinho atrasado. E aí já tem material, já tem atividade, já tem um bocado de coisa para vocês fazerem. Tá? Não sei se vocês já deram uma olhada no Moodle de vocês, mas já tem um bocado de coisa. Que bom que gostou, Jéssica. Fico feliz em saber. A gente vai conversar ao longo do segundo ano. A gente vai ter um momento muito bacana para conversar sobre essas coisas. Porque faz parte da temática que a gente estuda no segundo ano. Né? Porque no segundo ano a gente vai se concentrar, como eu vou explicar daqui a pouquinho, em entender o que significa ser gente, entender o que significa ser uma pessoa, um ser humano, né? E aí a gente vai perceber que ser humano não é só ser razão, a gente não tem só pensamento. A gente tem imaginação, a gente tem fantasia, a gente tem desejo, a gente tem paixão. Né? Então a gente vai estudar um pouco da racionalidade que caracteriza o lado humano, mas também vamos estudar a estética e a erótica, que fazem da gente aquilo que a gente é. Então, provavelmente no segundo trimestre, a gente deve focar, né, nessas questões de estética e erótica e retomar algumas das discussões que a gente fez na segunda-feira, tá bom? Vou entrar com a minha tela aqui, porque eu quero apresentar para vocês algumas questões. Se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida e eu não estiver respondendo o chat, abre o microfone e me chama aí que eu volto para cá, tá bom? Só um minutinho. Todo mundo aí já acessou essa página, na verdade, do AVA? Viram que tem novidades lá para vocês? Então vamos lá. Só explicando rapidamente. Eu fiz um videozinho bobo lá no início, né, do trimestre para falar para vocês que as férias acabaram, pedir para vocês virem. E aí eu coloquei uma apresentação, tá, com orientações gerais. Como vocês já são de casa, nem tem tanta coisa assim de novidade para vocês. Apenas que o professor esse ano tá com um pouquinho mais de criatividade, tá tentando fazer uns slides mais coloridinhos assim, tá? Então sejam todos bem-vindos à nossa Ágora virtual, tá no gênero neutro por uma questão de escolha. Né? Ágora é a praça pública da Grécia, onde as pessoas se reuniam para discutir as questões importantes da cidade. E aí, no nosso caso, é a Ágora virtual. Estou falando um pouquinho de mim aqui, né, da minha formação, vocês já me conhecem um pouquinho, da minha experiência profissional. E aqui, gente, ó, estou colocando bem rapidinho para vocês algumas questões de como é que vai funcionar. Vocês já estão acostumados também. A gente tem aula ao vivo e a gente tem aula no Moodle, tá? Eu estou gravando as aulas, então provavelmente essa semana já volto com as aulas gravadas para o Moodle para vocês, já subo as aulas. Né? Eu vou terminar a última aula, aí eu pego as gravações de todas as aulas, vou fazer a edição, ver se tem que cortar alguma coisa de início, de fim. E aí subo para vocês lá no AVA, tá? Para vocês também terem essa aula lá. E avisar os colegas que essa aula vai ficar gravada lá, para quem não pôde assistir, tá bom? E aí, gente, basicamente vocês já sabem o ritmo, não tem muito o que falar aqui, tá? Então a gente tem lá no Moodle material, roteiro de estudo, uma série de coisas. E aí na aula online, o que eu quero chamar a atenção para vocês desse encontro ao vivo é que, assim, como a gente continua só com 50 minutos de aula semanais, o importante é que vocês leiam os textos que eu colocar, que vocês acessem, tentem fazer as atividades que estão lá para vocês, assistam vídeo se tiver algum vídeo, e aí anotem as dúvidas, porque como é só 50 minutinhos, a gente vai trocar ideia aqui, né? E eu vou tentar responder para vocês o máximo de dúvida, tentar esclarecer e explicar um pouquinho do que está lá de conteúdo, tá bom? Quanto a sábado letivo, como a gente tem
Eu vou dar todas as aulas ao vivo para vocês, né? Então a gente vai conseguir cumprir a nossa carga horária. E aí, além disso, vocês vão estar fazendo Moodle, então a gente vai. Os nossos sábados letivos eles vão acontecer diretamente no Moodle, tá, gente? Não tem aula efetivamente ao vivo nos sábados, porque as atividades vão estar no Moodle para vocês fazerem, tá bom? E aí, nós vamos ter alguns tipos de atividades avaliativas. Vou tentar ser o mais criativo possível, o mais diverso possível, para também evitar que vocês se cansem. Como vocês já estão no segundo ano, e eu acredito que provavelmente ao final do terceiro vocês queiram fazer um vestibular, queiram fazer um Enem, então eu vou começar a trazer mais, e pelo menos uma vez por trimestre, pelo menos prova com questões de Enem, com questões de vestibulares, para a gente conseguir se organizar, tá? E aí a novidade desse ano é, fiz um TikTok, vocês podem me adicionar no TikTok, porque a gente deve usar o TikTok para fazer algumas apresentações de trabalhos. Porque, na verdade, vocês vão usar bastante vídeo e áudio e podcast, enquanto a gente não voltar presencialmente, para tentar deixar um pouco mais leve, tá? Os horários de aula aqui, eles estão errados, eu preciso alterar. Meu telefone, meu e-mail estão aí, o WhatsApp está aí, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Se algum trabalho não deu certo de subir lá na plataforma, pode mandar no meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no meu WhatsApp. E daqui a pouco eu vou falar também que se vocês queiram conversar sobre alguma coisa, pode me chamar que se eu puder, se eu tiver condições de ouvir e de ajudar, pelo menos ouvir, eu posso ouvir, tá? Então aqui eu estou voltando, essa aqui é uma apresentação inicial. Coloquei para todas as turmas, para vocês não terem necessidade, orientações de como é que vocês acessam a sala web, que vocês já estão cansados de saber. Tem um espaço para vocês postarem dúvidas, tá? Antes de falar do plano mensal especificamente, tem uma novidade aqui para vocês. Professor João Marcelo, vocês estavam construindo, né, uma linha do tempo da filosofia, era uma atividade para vocês. Eu não vou deixar essa atividade prevista, porque a minha ideia é que a gente construa quando a gente voltar, né, presencialmente, a gente construir de fato um painel com a história da filosofia. Aos pouquinhos a gente vai construindo um painel lá na escola. Mas enquanto isso eu deixei aqui para vocês uma linha do tempo que é para localizar vocês, porque às vezes a gente fala nome de tanto filósofo que vocês ficam meio perdidos, né? E aí, então aqui a gente tem um espaço onde a gente tem desde Tales de Mileto a filósofos da contemporaneidade, data de nascimento e falecimento, alguns contemporâneos ainda estão vivos, né? A gente tem aqui os principais assuntos sobre os quais eles falaram, escreveram, os nomes das escolas, das correntes, né, vinculadas aos filósofos, e o que estava acontecendo no mundo, né, enquanto eles pensavam ou escreviam aquilo que pensavam e escreviam, tá? Então aqui é só para ajudar vocês a se localizarem, tá bom? E aí vamos então para o nosso plano mensal de atividades, para as nossas atividades, a gente já está atrasado, tá bom? E aí vamos lá. O que é o nosso tema, o nosso assunto durante esse primeiro trimestre? Quase praticamente durante o ano todo, tá, gente? Porque apesar do assunto ser um só, os tópicos e os objetivos de aprendizagem eles vão sendo diferenciados, tá? Mas basicamente a pergunta é: o que significa ser humano? O que significa ser uma pessoa humana? O que caracteriza a nossa humanidade? Na verdade, quem somos nós, né? O que a gente é no final das contas? E aí nós vamos trabalhar com uma metáfora, que é a metáfora da máscara, da pessoa, da personagem e da pessoa. Já eu explico isso para vocês, tá? A gente já vai entrar com a explicação hoje, rápido, que é uma aula introdutória. E aí, assim, o que a gente quer? A gente vai pesquisar, a gente vai refletir sobre, então, a constituição da humanidade. O que torna da gente a gente? Por que nós somos diferentes dos outros animais? O que faz da gente ser humano? Além da coluna ereta, do polegar opositor, que nos permite pegar e manipular a natureza, além do nosso cérebro, da nossa capacidade racional, de falar, dar nomes para as coisas, o que nos caracteriza? E aí eu vou trabalhar com 3 conceitos com vocês: razão, desejo e angústia. Nós somos seres de razão, nós pensamos, damos nomes, falamos, atribuímos características. Nós somos seres de desejo,
Nós nos apaixonamos, e aí eu vou explicar para vocês o que significa paixão, né? Segundo a palavra grega pathos, que é a palavra da qual ela se origina. Né? Paixão, na verdade, deveria ser afecção, aquilo que nos afeta. A gente se apaixona por aquilo que nos afeta, que chega aos nossos sentidos, chama a nossa atenção, desperta a nossa curiosidade e aí, de alguma maneira, faz com que a gente se sinta afetado, apaixonado pelas coisas, pela vida, pelos outros, etc. Não é só por pessoas que a gente se apaixona. E o último conceito é o conceito de angústia. Afinal de contas, a gente não pediu para nascer, a gente não escolheu o nome, a gente não escolheu a família, a gente não escolheu um monte de coisa. A gente foi jogado no mundo, né? E aí a gente só sabe que a gente está vivo e que a gente vai morrer. A gente não sabe quanto dura esse intervalo. E aí a gente vamos tentar ser felizes, né? Nós vamos buscar felicidade, né? Então como é que a gente faz isso? Essa é a angústia, saber que a gente vai morrer, que a gente não sabe quando, saber que amanhã, ainda mais agora em época de pandemia, a gente pode receber uma ligação a qualquer momento de que algum parente nosso está entubado, de que algum amigo está entubado, de que alguém morreu. Né? A gente mesmo pode pegar a doença e capotar, né? Como diria o Mário, capotou. A gente não sabe, né? A gente não tem mais controle. A gente nunca teve controle da vida. Mas eu acho que pelo menos agora na pandemia essa situação ela se agrava, porque parece que a gente está caindo a ficha disso, né? Que a gente não tem controle. Então a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida, a gente tem que ser aquilo que a gente é mesmo. A gente não tem mais tempo para falsidade, para ignorância, né? Porque a gente precisa ser o que a gente é, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para realmente se mostrar e se construir. Então é isso, tá, gente? Nós vamos trabalhar com razão, com desejo e com angústia. E aí, nós vamos falar sobre as relações entre personagens e o eu de cada um. O que significa isso? Eu quero entender como cada pessoa, né, se torna uma pessoa humana. E aí nós vamos pensar coletividade, individualidade, alteridade e aí uma metáfora. As máscaras do dia a dia no teatro da vida, tá? Nós fingimos o tempo todo. Raras vezes nós somos de fato aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser. Nós nos mostramos de verdade mesmo inteiros em raros momentos. Porque, em geral, a gente finge. Porque a gente parece que tem que agradar as pessoas, agradar as sociedades. A gente não pode falar em tudo que a gente pensa, tudo que a gente quer, porque sob o risco de ser condenado, de ser atacado, etc. A gente não pode mostrar o nosso afeto, o nosso carinho, porque, principalmente para quem é LGBT, porque senão corre risco de apanhar na rua. Tem uma série de questões em que a gente finge o tempo inteiro algumas coisas para sobreviver, para não ter problema. Porque a vida já tem problema demais. Se a gente for muito sincero, então, Jesus misericórdia, né? E aí, gente, para vocês não se assustarem, a gente tem um trabalho, que é um trabalho do trimestre, ele vale 15 pontos, tá? É um trabalho feito em 3 etapas. Mas antes desse trabalho, era para eu ter colocado ontem no AVA, mas eu estava muito cansado. Eu dei 5 aulas direto ao vivo ontem, tive uma reunião à noite ainda com o pessoal do superior. Aí acabei desistindo de colocar e fui tomar uma taça de vinho, contra as ordens médicas. Mas vamos lá. Vou tentar colocar hoje para vocês. É um linkzinho para vocês postarem para mim um vídeo. Vocês vão ter até, provável, como eu estou atrasando, então vocês vão ter até segunda-feira, tá? Não, tem hora que a gente tem que desistir da vida, gente. Desistir da vida é o seguinte, assim, larga os trabalhos para lá, põe as pernas para cima, vai ver televisão, toma um vinho, toma um café, toma um suco, faz alguma coisa, né, para descansar. Vocês vão ter até segunda-feira, tá bom? Mas é uma coisa super simples. Vocês vão gravar um vídeo de 45 segundos. Pega o celular, põe na função selfie, né? Ou grava pela câmera do computador. Né? Pode editar, pode fazer com filtro, sem filtro, do jeito que vocês quiserem. Mas é um videozinho de 45 segundos em que vocês se apresentam. Eu conheci pouquíssimos de vocês, né, pessoalmente, porque eu tive alguns dias no campus, por acaso encontrei com alguns, mas a maioria eu só vi por foto ou raras vezes por câmera que vocês abriram. Então eu queria um videozinho, gente. Tipo assim, eu peguei vocês, a gente já entrou.
o ano passado vocês já estavam com o bonde andando, né? Vocês já estavam no segundo trimestre, ia começar o segundo trimestre. Vocês parecem que me conhecem bem por câmera já, mas eu não conheço de fato vocês. Então eu quero que vocês gravem um vídeo falando o nome, a turma, o que vocês esperam do IFES para esse ano, né? Esse ano ainda que a gente está com pandemia, o que vocês esperam? E eu quero saber qual que é o maior sonho de vocês, né? Coisa simples, 45 segundos, manda o vídeo lá, eu vou abrir o link para vocês no Ava, para vocês postarem. Como o Ava só aceita vídeo de arquivo de até 50 MB, pode ser que vocês não consigam subir por lá. Para isso, utilizem o meu WhatsApp, né, que está liberado, vocês podem mandar. Sempre que forem mandar, coloca para mim o nome de vocês, a turma, para eu identificar, porque na hora que eu chegar o arquivo, eu se coloco na pasta da turma, tá bom? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Primeira tarefa. Aí, a tarefa mesmo, de 15 pontos do trimestre, ela tem 3 etapas. Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma máscara, vocês vão gravar 2 vídeos. Vão criar um personagem e depois vocês vão se despir do personagem. Pode ser do jeito que vocês quiserem, gente. Não precisa pôr o celular na horizontal para aparecer onde... Não. É um vídeo simples, não precisa de muito trabalho. Lógico, quem quiser editar, gravar no TikTok, usar aí as ferramentas, vocês sabem mais do que eu. Qualquer dia desse eu vou marcar um horário para eles me ensinarem a usar o TikTok. Né? Vocês podem gravar à vontade, tá? E aí, gente, o nosso trabalho de fato. É ótimo, precisa aprender mesmo. Porque eu fiz, não tenho Insta, não tenho Facebook, mas eu fiz um TikTok. Só precisa aprender a usar para gravar os videozinhos. Quem sabe a gente não faz uma live lá qualquer dia, né? Vamos lá, trabalho. Eu não sei se vocês já fizeram máscara de atadura gessada. Né? Por exemplo, eu fiz esse trabalho junto com a professora de artes lá do campus onde eu trabalhava, foi um trabalho bem legal. E aí, como a gente está isolado, né, não tem como a gente mexer muita coisa. Então, assim, a técnica é livre. Pergunta para o Google como é que faz uma máscara, e aí vão aparecer várias opções. Ontem os meninos falaram assim, pode ser com saco de pão, professor? Né, eu falei, desde que não tenha, a gente falou, né, desde que não tenha farelo de pão e você consiga moldar ela na sua cara, pintar, organizar, deixar ela bonitinha, não tem problema nenhum. Cada aluno ou aluna vai fazer uma máscara no próprio rosto. A ideia seria construir usando o rosto de molde. Né? Por isso que eu gosto da técnica de atadura gestada. Quem já quebrou perna, braço, sabe o que é. É como se fosse uma atadura de gaze que ao molhar ela vira gesso. Né? Um rolinho vende na farmácia, deve custar uns 3, 4 reais um rolinho de atadura gessada. Mas a gente não está nem saindo de casa, então, né, se ficar difícil, procurem outras técnicas no Google. Pode fazer a máscara de papel machê, pode fazer a máscara recortada de papel, pode fazer uma máscara de tecido. A criatividade é de vocês. Vocês precisam construir uma máscara para o rosto de vocês. Ao construir essa máscara, vocês vão pensar um personagem, vocês vão criar um personagem. Ontem eu brinquei, a máscara era do ET de Caramuru, né? O ET que habita o IFES em Caramuru. Né? Um extraterrestre que aparece lá e faz estripulias no IFES Caramuru, que faz as canetas sumir, que faz os alunos chorar no dia de prova. Né? Um bichinho estranho. Imagina um personagem, vocês vão soltar a criatividade, né, e pensar um personagem para essa máscara que vocês estão construindo. E vocês precisam contar essa história depois. Tá? Então, primeira coisa, a máscara ficou pronta? Foto. Primeira etapa. Fotografou, beleza. Aí depois, segunda etapa. Vocês vão vestir essa máscara, colocar a máscara no rosto, e então vão se apresentar. No sentido de apresentar o personagem que vocês criaram. Tá? Quem que é esse personagem, o que, que ele faz, o que, que ele gosta de fazer, como é que ele é, o que, que ele sente, falar do personagem. Gravou o vídeo? Beleza. Por fim, a terceira etapa é a parte mais difícil, é a parte mais importante. Que é, tira a máscara, esquece o personagem e junto com a máscara e o personagem, tenta tirar as máscaras que vocês usam no dia a dia. Esse é o momento em que eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos,
se apresentem e falem realmente aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês são, aquilo que vocês gostariam de falar, mas que tem medo, que tem receio. Fiquem tranquilos, não vou mostrar vídeo para ninguém, apenas se chegar alguma coisa muito assim, que se eu precisar chamar o psicólogo para me ajudar a entender o que vocês estão falando, né, nesses casos. Mas fora isso, assim, só eu vou assistir, não vou passar para ninguém. Então é aquele momento em que você se mostra mesmo. O que você quer falar? O que está te angustiando? Quem que é você de verdade? Tá? Então é um exercício de psicologia de alguma maneira. De se olhar no espelho e falar assim, quem sou eu, afinal de contas? O que é que eu quero? Porque parece uma pergunta fácil, né? Quem são vocês? Vocês vão falar o nome, onde é que vocês moram e etc. Mas quem realmente são vocês? Tá? Essa é a grande tarefa que nós vamos fazer ao longo desse trimestre, tá bom? Pausa, e aí eu já volto para isso, porque eu vou explicar mais ou menos o que significa essas máscaras e esse fingimento, para vocês entenderem do que eu estou falando daqui a pouquinho, tá? E aí a gente vem para cá de novo, para a nossa tela, e aí vamos lá, gente, ó. Então, a humanidade do ser humano, razão, desejo e angústia. Já tem um texto lá para vocês. O que nós somos, tá? É um capítulo de um livro do professor Silvio Galo, é um livro didático de filosofia que eu estou usando para a gente trabalhar. Eu não sei se é esse o livro que vocês usam na escola, mas eu gosto muito desse livro, tá? Então aqui a gente tem um trabalho sobre o que nós somos, quem nós somos, né? O ser humano que quer conhecer a si mesmo. Tem um texto, então, 17 páginas para vocês lerem, já para a próxima semana, e lá tem questões, tá? Tem um link de questões, vocês vão clicar para apresentar as respostas. Onde é que estão as perguntas? As perguntas estão lá nas últimas páginas do material que eu passei para vocês. A gente tem aqui, ó, na página, nas duas últimas páginas tem texto 1, texto 2, algumas perguntas sobre esses textos e ainda algumas questões aqui embaixo. Vocês vão, com base no que vocês vão ler, com base nesses textos, responder a essas questões. Onde é que responde? Clica lá em questões e anexa o arquivo de vocês, tá bom? Isso já para a semana que vem. Então vocês têm aí até segunda-feira para fechar tudo isso, tá? Eu vou alterar a data que estava marcando para sábado, mas como a gente está conversando só hoje, eu vou alterar a data de vocês para segunda-feira, tá? Para vocês finalizarem. É um exercício de leitura, de tentar compreender um pouco o assunto sobre o qual a gente vai falar, tá bem? Então aqui a gente fechou. Para quem tem interesse, deixei lá compartilhado aquela apresentação que eu usei na aula de segunda-feira. Que inclusive tem os vídeos completos, tem o curta, o curta do Eu Não Quero Voltar Sozinho, tem 17 minutos, tem o documentário, né, Depois da Tempestade, tem uma outra fala lá do Espartaco sobre os tipos de violência e etc. Então tá bem completinho lá para quem tiver interesse, porque acabou que a gente não conseguiu mostrar os vídeos completos naquela apresentação de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. O que significa esse trabalho com as máscaras? Tá? Em algum momento, eu não sei se eu já falei isso com vocês, porque a turma de quarta-feira eu fico assim, gente, eu já falei com essa turma sobre isso? Não. Então eu fico meio perdido. Se eu começar a ficar repetitivo demais, vocês me ajudam que a gente dá um jeito. Tá? Então vamos lá. O que significa a ideia da máscara? De onde é que eu estou tirando essa ideia da máscara para a gente trabalhar e fazer atividade avaliativa? Estou inventando a roda? Não. É um processo mais criativo? Sim. Um processo mais poético. E é um trabalho psicoprático, no sentido de nós vamos envolver a nossa psique, a nossa alma, né? Um pouco da nossa intimidade. A gente vai envolver o trabalho prático, porque a gente vai ter que fazer máscara, a gente vai ter que gravar vídeo. E é poético, porque a gente vai soltar a imaginação de alguma maneira. Tá? De onde é que eu estou tirando a ideia da máscara? Do teatro grego, tá? Mais especificamente das dionisíacas,
As dionisíacas eram as festas em homenagem a Dionísio. Vocês sabem quem foi Dionísio na mitologia grega? Tá? Dionísio era o... Exato, são 2 trabalhos. Antes de mais nada, para tudo que vocês estão fazendo ainda essa semana, grava um videozinho de 45 segundos falando o nome de vocês, a turma, o que vocês esperam do IFES para esse ano e qual que é o seu maior sonho. Ponto. Manda para mim. Tá? O das máscaras a gente vai fazendo em etapas, porque ele é trimestral. Vocês vão entregar lá no início de julho. Tá? Então esse de apresentação é rapidinho. Na hora que vocês tiverem uma pausa, já pega o celular aí, já grava em selfie falando de vocês. Pronto, porque aí vocês não tem que preocupar com isso mais. Esse outro a gente vai entregar lá em julho ainda, tá? Dionísio é o deus dos ciclos vitais? Não é bem isso, tá? Dionísio é o deus, mas também, não deixa de ser, tá, Ariane? Dionísio é o deus do vinho, é o deus da música, é o deus da alegria, é o deus da farra, é o deus da bagunça, vamos dizer assim, tá? E na mitologia romana, Dionísio equivale a Baco. Né? Então, daí as dionisíacas, que eram as festas gregas, na mitologia romana ela equivale aos bacanais, às surubas, às festas, às orgias, a putaria toda, completa, generalizada e etc. Tá? É daí que eu estou tirando a ideia das máscaras. Eita, professor, isso não vai prestar, não estou entendendo mais nada. Vamos lá. Dionísio é o patrono do teatro grego. E aí havia lá o coro, né, em alguns personagens do teatro que utilizavam máscaras, né, em alguns momentos das peças para fazer a parte do canto, do coro. E aí essas pessoas, elas usavam máscaras. Que tipo de máscara se usava tanto no teatro quanto geralmente nas festas? Eram máscaras que se remetiam ao animal que era associado a Dionísio, né? Por exemplo, a gente vê lá Atena, a ideia que chega para a gente de Atena como a coruja da sabedoria, Atena, a patrona da sabedoria, e etc. Dionísio, né, está associado aos bodes, aos caprinos. Então o pessoal fazia máscara de bode, né, colocava as máscaras de bode, e aí nos festivais, né, em homenagem a Dionísio, nas festas, nos rituais, a gente aí que é, por exemplo, quem é católico ou da Umbanda, não tem as festas em homenagem aos orixás, aos santos, né, não tem as datas comemorativas, né, Natal também, Páscoa, essas coisas todas. Do mesmo jeitinho, tá, gente? Eles tinham rituais para homenagear os deuses lá. E aí era esse ritual, conhecido como Dionisíaca, o pessoal colocava as máscaras, muita música, muito vinho, muita festa, e aí, pronto. Nesse ponto que a gente precisa chegar. Em que sentido? Debaixo das máscaras, embriagados com muita música, ninguém conhecia ninguém. Se ninguém conhece ninguém, ninguém vai te julgar no dia seguinte pelo que você está fazendo. Então, ali você realmente é o que você é, de fato. Né? Debaixo das máscaras, sem ninguém para te julgar, sem ninguém para te tolher, sem ninguém para te condenar, você se mostra de fato quem você é. Desculpa, gente. Né? E aí, a máscara em grego, ela era chamada de prosopone. Essa máscara. Essa palavra, depois em latim, ela vira persona. Da persona, a gente chega a personagem. E da personagem, a gente vai chegar em português a palavra pessoa. Ser pessoa, daí a ideia da gente fazer máscaras. Tá? Em que sentido? As máscaras formam as personagens.
As personagens que nós usamos e vivenciamos no nosso dia a dia fazem da gente uma pessoa. Uma pessoa que finge e se mascara no teatro da vida. Ser uma pessoa é ser um personagem, é ser um fingidor, é assumir-se ator e atriz da própria vida nesse palco do mundo, nesse palco da vida. É essa a metáfora que a gente vai trabalhar. Por quê? E aí a ideia era lá, assim, né? Debaixo das máscaras eu posso ser quem eu for, o que eu quiser. Porque se ninguém está me julgando, se eu não vou ser castigado, eu posso realmente falar o que eu estou pensando, falar o que eu quero, eu posso me mostrar. Porque se eu realmente falar tudo o que eu penso, se eu usar todas as palavras para expressar o que eu estou sentindo, será que as pessoas vão continuar minhas amigas? Será que meu pai e minha mãe não vão me bater, me expulsar de casa, brigar comigo? Né? Será que o professor não vai me dar zero, não vai me expulsar da sala? Porque no final das contas, tudo que eu queria fazer era falar assim, professor, sua aula é muito chata, tá um saco isso, eu não aguento mais, né? Então não vou assistir sua aula não, tá? Não, gente, eu não vou criticar não. Se tá muito chato, se tá muito ruim mesmo, pode avisar que tá ruim, entra lá, faz as atividades no Moodle, não precisa ficar aqui me ouvindo sem parar falar desse jeito não. Tá bom? Mas é isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ser pessoa é um misto de razão, de emoções, de paixões, de imaginação, de fantasia. Isso é ser gente, isso é ser humano, né? O que diferencia a gente dos outros animais. A gente consegue pensar os nossos sentimentos, a gente consegue. Tudo bem que é difícil pensar sobre os nossos sentimentos, né? Realmente parar e falar assim, nossa, o que eu estou sentindo? Será que eu estou bem? Será que eu estou feliz de fato? Porque é muito mais fácil a gente ver televisão, ir pra praia, né, ficar lá debaixo da árvore, trabalhar, como dizia vovó, bisavó, papai, né, cabeça vazia é a oficina do demônio. Então ocupa a cabeça, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, pelo menos não tem tempo de você ficar pensando besteira. Mas a escola é o lugar do ócio, é o lugar da gente fazer nada, né? Então se a escola é o lugar do ócio, é o lugar da gente pensar. Por isso a importância da filosofia. Né? E ao mesmo tempo, por isso que eu falo que a gente é razão, sentimento, paixão, né? E angústia. Porque nos deixa angustiados ficar pensando. E aí existe um problema, gente. Da angústia para a depressão é um pulo. Parece que o limite é tênue. Porque a angústia é uma coisa boa, como diria Heidegger, um filósofo alemão. Que essa ideia da angústia é a ideia assim, gente, eu vou morrer. Eu não sei quando, não sei como, então eu tenho que viver minha vida. A angústia não dá impulso de vida, não dá vontade de viver. Né? Ufa, eu quero viver mesmo. Né? Que legal. E a angústia é aquela coisa, na presença da morte, na sensação da morte, parece que a gente quer muito viver. Né? E isso nos motiva. Né? O que eu quero? O que realmente importa para mim? Porque às vezes a gente faz tanta coisa para agradar os outros, né? A gente se cala tantas vezes para não incomodar, para não comprar briga e etc. Mas de repente assim, gente, e se eu não acordar amanhã? Tudo que eu queria falar eu não falei, tudo que eu queria fazer eu não fiz, e os meus sonhos e etc. Né? Então a ideia da angústia é essa, motivação para fazer, para ser quem a gente é, de olhar no espelho e falar, o que você quer, Manuel? O que você quer, Liza? O que você quer, Pamela, Fabiane, etc. Todo mundo aí. Né? O que vocês querem da vida? Né? Quem são vocês? E aí, gente, nisso, tá? A gente acaba usando máscaras mesmo, no sentido de não dá para, parece que não dá para a gente ser inteiro o tempo todo, porque a gente está preocupado com conta, preocupado com prova, preocupado com nota, preocupado com a pandemia, preocupado com tanta coisa, né? E aí já é difícil pensar, então é mais fácil a gente ver uma série, a gente ouvir uma música, a gente tocar um instrumento, a gente fazer qualquer coisa, a gente comer, dormir, né? Do que pensar. Porque pensar dói, pensar incomoda. E aí, gente, tem um limite tênue, por exemplo, entre a angústia e a depressão. A minha médica, por exemplo, já me encaminhou para o psiquiatra e para o psicólogo. Eu pareço ser essa pessoa feliz, alegre, brincalhona o tempo inteiro, mas eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas dúvidas, né?
E aí, gente, assim, essa disciplina, esse momento da construção do personagem, da personalidade, e essa tarefa das máscaras também é uma tarefa para vocês, se quiserem, desabafarem, conversarem um pouquinho. Né, para vocês, assim, o que que significa? A gente vai brincar de fazer uma máscara, criar um personagem, criar uma história. É porque a gente já tem vários personagens, gente. A gente tem personagem de pai, de filho, de filha, de irmão, de marido, de professor, de aluno. Né? A gente já tem as nossas personagens que a gente vai atuando com as pessoas com as quais a gente convive. Mas a ideia é, vamos brincar, vamos fazer máscara, vamos criar uma história, vamos inventar. E no final das contas, vamos nos revelar. Vamos tentar tirar a máscara. Quando eu faço esse tipo de atividade, eu gosto de fazer presencialmente. Por quê? Porque todos os alunos levam as máscaras, aí pega a fantasia, pega o que quiser e põe, monta todo um personagem, vai todo mundo de personagem para a escola. Aí chega na sala, todo mundo apresenta os personagens e depois a gente tira a máscara mesmo e fala da gente, fala das nossas angústias e etc. Né? Então, como a gente não tem condições de fazer isso presencialmente, vocês vão fazer por vídeo. Tá? E a ideia é que vocês realmente tentem pensar nas máscaras que vocês usam, tá? É uma tarefa lúdica no sentido assim, olha, quem levar bem a sério vai parar para pensar, tipo, gente, eu uso máscara demais. E o que que tá por debaixo das minhas máscaras? Debaixo da minha carranca, né? Quem eu realmente sou? Essa é a ideia, de vocês refletirem sobre quem realmente vocês são, o que que vocês realmente querem, o que que vocês desejam de fato, onde é que vocês querem chegar e o que vocês querem fazer da vida. É nesse sentido. Fabi, do jeito que vocês quiserem, vão criar personagens. Eu já tive máscaras lindas, depois vou mandar as fotos para vocês, tá? Porque a gente fazia junto com a professora de artes, professor de artes, né? Então o pessoal soltava a imaginação, aí a gente comprou junto, a gente fez uma vaquinha lá, aí cada um levou o que tinha dentro de casa. Levou strass, levou pena, levou as coisas de carnaval, a gente saiu juntando um monte de coisa, tinta, né? E aí cada um foi colorindo, montando as máscaras do jeito que queria, assim, né? Tem gente que pegou o papelão, recortou os olhos e a boca e colocou. Tem gente não, que pegou máscara e fez máscara linda, né? Que pintou. Teve gente que fez máscara. Teve uma aluna, por exemplo, que ela tinha problema de visão num dos olhos. Aí a máscara dela só tinha um olho, né? E aí ela toda pintada e tudo. Depois ela tinha uns penachos na máscara e tal. Se vocês procurarem no Google aí, né, vocês vão achar um bocado de coisa, mas eu vou colocar para vocês, vou mandar para vocês uma sessão, um pouco das fotos das máscaras que os meus alunos já fizeram. A gente chegou a fazer exposição de máscaras lá na escola. A gente depois pegou as máscaras todas, pegamos vários espelhos, eu comprei um monte de espelhinho baratinho, daquele de R$1,99. E aí eu peguei as máscaras dos alunos todas, saí pendurando as máscaras no corredor da escola junto com um espelho. A gente fez uma instalação lá na escola do tipo, olha, quem é você? Quais as máscaras que você usa no seu dia a dia? Foi bem bacana. Né? Queria muito poder fazer isso, mas como a gente está ainda nesse momento, então por enquanto é por vídeo. E aí considerem um momento lúdico, assim, em vez de ficar pensando que tem que fazer prova, redação, texto para filosofia, estudar para prova, vocês têm que construir uma máscara e pensar no personagem. Soltem a imaginação de vocês para construir esse personagem. E aí depois, enquanto constrói, de vez em quando faz o exercício do espelho. E aí, gente, o exercício do espelho, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Para a gente não se tornar Narciso. Vocês conhecem o mito do Narciso, a história de Narciso na mitologia? A expressão narcisista, né? Narciso era muito bonito, era muito belo, era um dos homens mais belos que existiam. E aí as mulheres e os homens se encantavam por Narciso, todo mundo se apaixonava por Narciso, e Narciso não dava bola para ninguém. Narciso, tipo assim, não, achava todo mundo feio. Narciso, todo mundo cantava o Narciso, queria namorar e beijar o Narciso, e Narciso nem aí, porque achava todo mundo feio. Né? E aí, então, as pessoas ficaram com raivas e solicitaram um castigo, né, para o Narciso, para os deuses. E aí, né, inclusive, eu acho que foi uma semideusa que apaixonou por ele, ele nem aí para ela deu um jeito de castigar. Qual que foi o castigo? Né? O castigo foi quando Narciso estava caminhando, estava cansado e de repente ele parou para beber água.
Quando ele parou para beber água, ele viu o rosto dele refletido na água. Ele achou tão lindo aquele reflexo, que ele se apaixonou por ele mesmo. Só que foi uma paixão tão fulminante que ele não conseguia fazer mais nada a não ser olhar e tentar beijar aquele, né, reflexo. E aí, de tanto ficar ali, se encarando, tentando se pegar, ele caiu no lago e afogou. E no lugar onde ele morreu, nasceu uma flor que a gente chama de narciso. Né? Olhar-se no espelho é olhar, não é para ver se está em espinha, se o nariz está grande, se está feio, se a sobrancelha está mal feita e etc. A barba está alinhada ou não. Né? Olhar-se no espelho é tipo assim, ei, quem é você? Né? Tem aquela conversa com o espelho de vez em quando. Pega o espelho, oi, espelho, espelho meu, diga-me uma coisa, o que, é que você está pensando da vida? Né? E aí, gente, se olhar no espelho, mas assim, sem a ideia narcisista de se achar o cara, a cara e etc, né? Tem problema achar que é o cara e a cara não. A ideia é a pessoa que precisa aprender a conviver com a realidade, com o mundo. Tá bom, gente? Então, assim, esse projeto de máscaras é um exercício diário da gente tentar perceber e se perguntar quem a gente é. Tá? Tem texto, então, para ler, vou resumindo tudo. Texto para ler, perguntas para responder, vídeo de apresentação de 45 segundos para enviar e uma máscara para pensar. Um personagem para criar. Tá? E, enquanto isso, se olhar no espelho de vez em quando para tentar perceber quem são vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Gente, obrigado. Boa semana para vocês. Bom resto de semana. Fiquem com Deus. Leiam os textos, façam as atividades e vai imaginando as máscaras aí. Tá bom? Que bom que ficou tudo clarinho. Vou desligar então a gravação e vou encerrar a sessão. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Qualquer coisa, manda pro meu WhatsApp. Beijo.